pedir o Espírito Santo, né? Que maravilha, né? Nós temos as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Aquele povo antigo que andava com Jesus não tinha ainda, né? Nós somos os privilegiados. Todos nós temos o Espírito Santo. Porque Jesus veio para trazer isso para nós. E antes dele ir embora, ele disse para os apóstolos: ficai em oração. Então, já é um grande ensinamento para nós. Se nós queremos ter esse Espírito Santo, nós temos que estar sempre em oração, como a Neide disse. Pedir. Porque ele vem. Mas é preciso o meu querer. É preciso eu estar aberta para isso. E muitas vezes a gente não sabe, não conhece, vai vivendo uma vida toda desregrada, cheia de confusão, sem saber que dentro de nós tem essa pérola, né? Esse amor de Deus dentro de nós. Então é isso que nós temos que levar para casa, né? Como aqueles apóstolos que Jesus falou: ficai em oração, porque vai vir o Paráclito, o Espírito da verdade. E eles ficaram em oração. E lá fechadinho, o Espírito Santo invadiu, veio como um vento impetuoso. O Espírito Santo é barulhento, veio como um vento impetuoso, e em cada um veio assim como línguas de fogo. O Espírito Santo é esse que queima, né? Então olha que maravilha. Então por isso que hoje nós estamos aqui, certo? Então o Senhor trouxe vocês aqui, porque hoje nós vamos refletir sobre conversão, mudança de vida. Oh, coisa difícil, né? Como é difícil mudar de vida. É uma lapidação que a gente não faz nem ideia. Mas lá na frente, depois dessa lapidação, nós vamos dar muitas graças a Deus. Então, eu quero que vocês abrem comigo a palavra, quem trouxe. Nós temos que vir no grupo de oração, trazer a palavra, ter essa palavra no nosso coração, principalmente, porque a palavra é tudo na nossa vida. Se não fosse a palavra, nós não estaríamos aqui, porque é ela que nos leva. Então, nós vamos abrir em Jeremias. Jeremias. Quem está com a Bíblia, Ave Maria. Falar aqui o número da página. Depois de Isaías, nós vamos dar um início nessa colocação, Jeremias 1. Página 1032. Jeremias 1. Versículo de 4 a 8. Esses 4 versículos vêm trazer um entendimento para nós sobre esse profeta Jeremias. Como que foi o chamado? Porque é interessante a gente ler a palavra de Deus, mas a gente saber quem foi que está falando com a gente, como que foi. Então, é muito interessante quando a gente pega um versículo ou um capítulo, vai lá no início, porque lá tem sempre aquele que está anunciando o evangelho, né? No caso João, então ali tem uma explicaçãozinha. E esse de Jeremias tem uma explicação aqui, como Jeremias foi chamado. Todos acharam? Jeremias 1, versículo 4. Eu vou lendo, vocês seguem aí, tá bom?
Jeremias 1, de 4 a 8, só. Para andar bem rápido. Pronto? Então, aqui logo no capítulo, no versículo 1, eu não vou ler, mas Jeremias era um profeta, filho de um sacerdote. E como de tempo em tempo, Deus suscita novos profetas. Hoje, no nosso tempo, eu vejo muito forte isso. Frei Gilson está arrebanhando, é um profeta no meio de nós. Graças a Deus, né? E por aí vai. Então, parece que 600 anos antes de Cristo, foi esse chamado de Jeremias, para aquele povo rebelde. Se nós hoje estamos vendo tanta rebeldia, imagina quando não tinha ainda o Espírito Santo naquele povo. Que situação que não devia ser, não é verdade? Então, os profetas sofriam muito, porque eles tinham que anunciar aquilo que Deus queria, mas o povo não obedecia, que foi o caso de Jeremias. Então, eu vou ler aqui o 4, ó. Jeremias diz assim, ó: foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio foste formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: ah, Senhor Javé, eu não sei falar, pois sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: não digas sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais eu te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverá temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. Palavra do Senhor, oráculo do Senhor. Então, gente, nós não somos diferentes desse profeta aqui, de jeito nenhum. Porque cada um de nós temos um chamado, né? Antes do nosso nascimento, ele já nos conhecia. Lá no seio da nossa mãe, ele já consagrou: você vai ser isso, você é assim. Então, cada um de nós nascemos com um dom, né? Tanto de trabalho como dom das coisas de Deus. Ninguém, já imaginou se todo mundo fosse padre? Quem que ia sentar para ouvir, não é verdade? Então, uns é sacerdote, outros é para outras coisas, na igreja. Cada um tem um chamado de Deus. E a gente só vai descobrir muito além. Como ele aqui, ele questionou, Deus chamou e ele falou: ah, eu sou apenas uma criança. Porque ele era muito jovem quando Deus chamou. Era um rapaz muito jovem. E ele questiona: eu não sei falar, né? Sou apenas uma criança. É igualzinho nós: ah, não, eu não vou falar isso porque eu não tenho coragem de ir lá na frente. É bem assim, né? Eu não vou por causa disso, eu não vou por causa disso. Se o Senhor está chamando, nós temos que enfrentar. Porque não sou eu que estou aqui falando. É o próprio Jesus. É o Espírito Santo que habita em mim. Então, o que eu tenho que fazer? Rezar, me entregar, estudar, porque tem que ter a minha parte, senão eu não consigo também, e se doar. Eis-me aqui, Senhor. Não é assim? Quando eu iniciei, como eu disse aqui da Neide, que maravilha, quando eu sentada aí, ouvia elas aqui anunciar. Eu achava lindo, maravilhoso. E eu já estava igual esse Jeremias aqui: eu nunca vou conseguir chegar lá na frente. Pensava bem assim. Quando foi um dia, eu fui num encontro, e lá tinha uma moça falando maravilhosamente bem. Aí eu fiquei pensando assim: nossa, eu nunca vou conseguir. Quer dizer, eu já tinha esse desejo no coração. Deus já tinha me formado. Não que eu sou uma profeta, mas que eu posso me colocar com toda a minha pequenez, com todo o meu jeito assim, muito simples, com todo essa vergonha que a gente tem, né, que não é fácil, né?
Mas Deus vai moldando, Deus tira esse medo, então Deus vai colocando. Basta a gente se abrir, como o Jeremias aqui enfrentou, né? E quando eu questionava com aquela moça, que maravilha, eu nunca vou conseguir, me vinha assim no coração: o mesmo Espírito Santo que está nela está em você. Foi Deus falando para mim. Aí eu, certo, né? Hoje eu entendo que é verdade. Se não for pelo Espírito Santo, eu jamais estaria aqui, né? Então, gente, é isso aí, a introdução do que o Senhor quer puxar a nossa orelha hoje. Porque a minha Ele já puxou, quando eu recebi essa invocação de estar aqui hoje. Porque não era para ser eu, era para ser outras pessoas, mas não deu certo. Então, eu falei: ai, Senhor, então tá, não tem tu, vai tu mesmo. Então, eis-me aqui. Tá bom? Então, vamos ver agora onde que o Senhor precisa puxar a nossa orelha. Não é aqui, não. Aqui é só o chamado. Eu te formei, eu te criei, então vai. Eu estou contigo. Então, agora nós vamos para o versículo capítulo 18, que é o vaso do oleiro. Capítulo 18, nós vamos só ler do 1 ao 8. Um pouquinho mais para frente da Bíblia. Aqui nós vamos ver, né, como é difícil ser convertido. Assim como um dia eu fui convertida, no ritmo em que eu andava não estava legal, e Deus amassou o barro conforme Ele quis. Pronto? Podemos ler? Então foi assim, ó. Foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nestes termos: vai, desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minha palavra. Olha que interessante, aqui já começa os puxão de orelha. Para a gente se converter, para ouvir a palavra de Deus, nós temos que sair da nossa zona de conforto. É tão gostoso deitar lá no sofá, ver uma televisão, uma música legal, uma conversa. Mas não. Se nós queremos olhar para esse Deus e um dia chegar lá onde Ele está, nós temos que sair desse conforto. Nós temos que ir à casa do oleiro, como Deus enviou Jeremias aqui. Então, aqui hoje é a casa do oleiro, que é Deus. É Ele que nos molda, né? Então, Ele é o oleiro. Então, vamos lá para o versículo 2. Vai e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minha palavra. Desci, então, à casa do oleiro. Quer dizer, ele saiu da zona de conforto dele e foi. E o encontrou ocupado a trabalhar no torno. Quando o vaso que estava a modelar não lhe saía bem, como foi acontecer nos trabalhos de cerâmica, punha-se a trabalhar em outro à sua maneira. Então, todo mundo sabe que o oleiro, ele trabalha no torno, que é uma roda. Ali o barro, primeiro ele amassa o barro, que o Senhor faz com cada um de nós, deixa ser amassado. Depois ele vai moldando. Ele coloca ali naquela roda, e com aqueles dedos perfeitos, ele vai fazendo o vaso. E olha que interessante, nesse ensinamento, ele não fez uma panela, ele não fez nada assim, ele fez um vaso. Então, o vaso o que é? É para pôr num lugar para aparecer, não é verdade? Para ali colocar flor. Não é um vaso para colocar debaixo da pia, né? No chão, para lavar uma casa. Não, o vaso é para ordenar, né? Para deixar tudo bonito, em ordem. Então, somos nós, esse vaso nas mãos de Deus, né? Então, ali ele vai moldando. Só que, às vezes,
ali naquele barro, que somos nós, tem alguma impureza. E não pode, porque vai sair um vaso meio cheio de coisas que não é legal, né? Então, o que ele faz quando está vendo que não vai dar certo? Ele desmancha e começa tudo de novo. É isso que ele fez comigo, é isso que ele faz com cada um de nós. Se nós estamos por um caminho que não está no agrado de Deus, ele faz a gente voltar e retomar tudo de novo. Então, por isso que muitas vezes nós sofremos demais, nossos pensamentos ficam aquele turbilhão, vem doença, vem um monte de coisa. Por quê? Porque nós não estamos conforme a vontade de Deus. Então é preciso olhar para dentro de nós. Por que que isso tudo está acontecendo comigo? Né? Por que que está tudo desmoronando? Porque precisa consertar. Eu estou com uma filha que está com um pouquinho de trabalho, desses termos aí, e eu canso de falar para ela. Dê graças a Deus, porque lá na frente você vai dar muitas graças a Deus, porque é Deus moldando, é Deus restaurando. Então precisa de todo esse procedimento de tristeza, de desespero, mas é só confiar que a tormenta vai passar e as coisas boas virão. Então vamos continuar aqui? Foi esta então a linguagem do Senhor. Foi assim que o Senhor disse para ele: casa de Israel. Quando na palavra de Deus tem essa palavra Israel, somos nós. Então, sempre a gente coloca o nosso nome. E no caso aqui ele diz casa de Israel, era o povo todo, né? Não pode fazer de vós o que faz esse oleiro, oráculo do Senhor. O que é argila em suas mãos, sois vós nas minhas, casa de Israel. Ora, anuncio uma nação ou a um reino que vou arrancá-lo e destruí-lo. Mas se essa nação contra a qual me pronunciarei, se afastar do mal que cometeu, arrependo-me da punição com que resolvera castigá-lo. Então, gente, é até aqui. Se nós estamos por um caminho, está tudo destruindo, estamos sentindo que não está nada bom, é Deus moldando. Nós temos que ter essa convicção. Vai melhorar, Deus está querendo algo de mim. Então, a gente tem que procurar sempre buscar mais e mais, entender mais, ler mais a palavra, como diz, né? Na palavra, que a palavra de Deus é um facho de luz que ilumina meus passos, que ilumina meu caminho. Então, a palavra de Deus traz muito ensinamento para nós. Está triste? Reza antes, pede Espírito Santo e abre a palavra de Deus. E ali, o que tiver escrito ali, traz para si. Não é para ficar ali. É trazer para o meu entendimento. E assim a gente vai se modelando, né? Deus vai nos moldando da forma que Ele quer para cada um de nós, né? Então aqui nós terminamos a leitura. Então nós vamos continuar nessa reflexão, porque se eu não aceito as correções, cada vez eu vou ficar mais distante de Deus. E Deus aceita. Nós temos livre-arbítrio. Nós fazemos aquilo que nós achamos. Mas quando Deus toca naquele coração, tem aquele sentimento, não está bom, não é assim. Então a gente vai buscar. Então, graças a Deus que nós temos a paróquia, né? Que nós temos a Eucaristia, gente. Coisa mais linda é vir buscar esse Deus, receber esse Jesus dentro do nosso coração, levar para casa na nossa semana,
É tão lindo aqui no altar, durante a consagração, colocar aquela necessidade. Tem um padre que nos ensina, né? Quando ele está levantando ali a hóstia, eu coloco toda a minha alegria. Aí depois ele coloca lá e levanta o cálice, que é o sangue. Ali eu coloco toda a minha necessidade. Se tem uma pessoa na sua casa que tem problemas, então é hora de você colocar naquela hora dentro do cálice. Então é uma riqueza tão grande que só nós vamos saber lendo a palavra de Deus, ouvindo as coisas de Deus. Porque somente na internet, coisas do mundo, nós vamos cada vez nos enterrando mais nas coisas do mundo. E o tempo hoje está com pressa. Jesus está na porta. Quantas coisas estão acontecendo que quem conhece a palavra está vendo que é profecia se cumprindo. Então não vamos esquecer disso. Aí fala assim, mas desde que eu nasci eu escuto falar que Jesus está voltando. Ótimo, ainda bem que está ouvindo desde quando nasceu, né? Que maravilha. Mas ele não tardará. Ele vai vir. Amém, gente? Espero que esses puxãozinhos de orelha, que foi para mim primeiro, também está aí. Quando vir a tribulação, não desespera, reza, pede, coloca. Então agora nós vamos cantar um cântico, deixando esse cântico cair dentro do nosso coração, e nós vamos rezar. Nós vamos pedir essa graça, dessa conversão. Do jeito que eu estou indo, não está bom. Eu preciso ser remodelada. Eu preciso ser mudada. Eu quero ser. Pode ficar sentadinha, só fecha os olhos. Deixa essa música entrar no teu coração. Amado, como vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-me de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Jesus amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. E nessa certeza que Jesus nos amassa, que Jesus não desiste de nós, Ele começa tudo de novo para nos moldar, como diz a palavra. Nós estamos aqui, Jesus. Vai pedindo com as tuas palavras: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser convertida, Jesus. Vai lembrando naquilo que você faz,
que você sabe que não é do agrado de Deus, mas infelizmente a gente faz. Quantas coisas nós trazemos lá do útero materno, do nosso jeito que fomos criados. Não tá bom, não importa. O Senhor quer que você muda. Então é só ir pedindo: oh Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu preciso ser lapidada, eu preciso ser mudada. Eu preciso que o Senhor olhe para mim, para o meu passado, para o meu presente, o meu futuro, Senhor. Eu quero ser uma pessoa nova, um vaso novo, como um vaso que eu possa enfeitar aonde eu estiver. Eu quero ser um vaso onde todos possam olhar para mim e ver a tua grandeza, Senhor, que eu posso te mostrar no meu olhar, Jesus, porque Ele faz isso conosco. Nós somos diferentes, nós não vamos ser mais a mesma pessoa, aquela pessoa que só julga, que fala mal, que quer ver a desgraça do outro. Isso não vem de Deus, isso é do demônio. Ele fica feliz da vida e cada vez ele vai nos instigando mais. Mas o Senhor não, o Senhor tem paciência, Ele espera, Ele remodela, Ele vai curando, tirando as impurezas. Por isso que nós estamos aqui, Senhor. Nós somos como esse barro, Senhor, nas tuas mãos, nessa noite, Jesus. Vem curar o nosso coração, Senhor. Pede para o Senhor essa cura. Eu pediria assim para os nossos irmãos, como diz o Marquinhos, de vermelhinho, ficasse de pé. Se alguém quiser uma oração no particular aí sentadinho, levanta o braço. Nós temos as pessoas aqui de oração, que já orou hoje para esse momento. E essas pessoas podem orar por você. E o que essa pessoa falar para você é Deus te falando, pode ter certeza. Porque são servos de oração. Então é só acreditar, aceitar. Se você está vivendo um tempo triste, levanta teu braço. É tão gostoso a gente receber uma oração de um irmão que só quer ver o nosso bem, de um irmão que não vai contar para ninguém aquilo que ele sentiu. Oh Jesus, faça dessa noite, essa noite mesmo de restauração, Senhor. Que esses nossos irmãos possam receber uma palavra, Jesus, que venha acalentar, que venha assim trazer a boa nova. Quanto tempo esperam por uma notícia sua, Senhor? Quanto tempo eles esperam, Senhor, uma palavra, Senhor, e que às vezes não tem. Então, muito obrigada, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor possa fazer em nós aqui nessa noite. Que o Senhor possa moldar, Senhor. É isso que nós queremos, Jesus. Uma oração do fundo do coração desses nossos irmãos que rezam, que pede por você, sem mesmo saber quem é que veio aqui. Nós já orávamos por vocês nas nossas reuniões. O Senhor já falou muito conosco nas nossas reuniões. Então não é vanglória, não. É nossa obrigação transmitir as maravilhas de Deus, porque um dia nós também fomos sentados aonde vocês estão. Um dia eu sentei aí, com o coração totalmente escuro, sem propósito nenhum. E as orações dos meus irmãos, os primeiros ali, me ajudou muito. Por isso que hoje eu estou aqui, graças a Deus em primeiro lugar. Por isso que nós não desistimos. Quanto trabalho nós já passamos nessa paróquia, nesse grupo de oração.
no tempo que não tinha nem a música, nós impedimos para o Senhor. E olha a maravilha que hoje nós temos aqui, essa música. Até o Lucas, né? Nosso cantor, está aqui cantando para nós, gente. Olha como Deus é bom, é maravilhoso. Então nós temos que andar de joelho, não é no pé no chão, não. É andar de joelho pelas maravilhas de Deus. Amém, meu povo?